Cauã perguntou: fui contratado para trabalhar 8 horas em casa por teletrabalho, mas na prática estou fazendo de 12 a 14 horas por dia. Tenho direito a hora extra? Que situação, né, Cauã? E na verdade esse é um problema que se agravou muito depois da pandemia. Inúmeros trabalhadores, depois da pandemia e a adequação das empresas a condições de trabalho em regime de teletrabalho, inúmeros trabalhadores passaram a conviver com essa situação de prestar o seu serviço em casa, logado no computador, e aí estão vendo uma situação muito difícil, porque muitas vezes aquilo que era para ser 8 horas diárias de trabalho está se estendendo para 12, 14. É muito comum isso estar acontecendo com você. E tem um agravante nessa situação. A Lei 13.467/17, a reforma trabalhista, alterou o artigo 62 da CLT e acrescentou o inciso 3º nesse artigo, para dizer que os trabalhadores em regime de teletrabalho, como regra, não teriam direito às horas extras. Mas notem bem, essa é uma situação que está demandando muita discussão na justiça. Primeiro ponto, no seu caso, como você perguntou, eu posso te responder de pronto. Você tem direito às horas extras, mesmo estando em regime de teletrabalho. Porque pela sua pergunta você falou, eu fui contratado para trabalhar 8 horas. E o inciso 3º do artigo 62 diz que estariam excluídos do regime de horas extras aqueles trabalhadores contratados em teletrabalho por produção ou tarefa. E você está me dizendo que foi contratado por hora, por regime de horas, para trabalhar 8 horas. Então já não se enquadra nessa hipótese da lei. Então eu posso te dizer de pronto, mesmo estando em teletrabalho, você tem direito às horas extras. E o que muitas empresas não estão se dando conta é de que, ao dizer que os trabalhadores, por estarem em teletrabalho, estariam fora do regime de jornada de trabalho, de controle de horário, de horas extras, a lei presumiu que esses trabalhadores de fato estivessem fora de qualquer controle. Mas existem inúmeras empresas que usam software de computador que, do ponto de vista prático, controlam a jornada que a pessoa está cumprindo na casa dela melhor do que se ela tivesse na empresa. Porque tem ali um algoritmo, um programa, que se a pessoa para de digitar, se a pessoa para de acessar a página da internet, para de ler os e-mails, ele apita lá que a pessoa não está trabalhando. Então isso é um controle excessivo da jornada de trabalho. E aí a gente está criando uma situação que mesmo nessas hipóteses, se for contratado por jornada ou por tarefa ou por produção, mesmo assim o trabalhador poderá vir a ter reconhecido o seu direito de horas extras. Então muitas empresas têm que tomar cuidado. Tem muita gente contratando trabalhador em regime de teletrabalho e achando que pela pessoa estar em casa pode exigir que ele trabalhe quantas horas quiser. E aí impondo esse excesso de jornada mesmo. Isso não pode ficar assim e isso pode causar um passivo muito grande para a empresa. Porque o trabalhador que fica nessa situação, ele tem direito a receber o adicional de hora extra. No seu caso, por exemplo, que foi contratado para trabalhar 8 horas, você está trabalhando de 12 a 14. Tudo que exceder a 8ª hora diária, você tem direito a receber o valor da hora com adicional de 50% no mínimo, se a sua convenção coletiva não prevê um adicional maior. Então note que está criando aí um passivo trabalhista bem grande para essa empresa e sim, você tem direito às horas extras, porque no seu caso, pelo jeito que você está me perguntando, não se enquadra na hipótese do inciso 3º do artigo 62 da CLT com a redação dada pela Lei da Reforma Trabalhista, a Lei 13.467/17. E poucas empresas sabem disso, poucos trabalhadores sabem disso e isso ainda vai dar muito o que falar na Justiça do Trabalho. Se você tiver ainda alguma dúvida, procure um advogado da sua confiança, porque ele vai analisando o seu caso concreto e te dá maiores detalhes sobre a sua situação. Perfeito? E assim como eu recomendo a todas as empresas fazerem a mesma coisa, sobretudo aquelas que têm contratado trabalhadores em regime de teletrabalho. Se você tem uma dúvida interessante como essa, deixa aqui nos comentários e me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse. Compartilhe esse vídeo com amigos, curta e até a próxima.